Meus amados irmãos, graça e paz a todos, que alegria nos encontrarmos mais uma vez, estarmos juntos para estudar a palavra do Senhor nosso Deus, né? Que bom tê-los aqui conosco. A senhora, que é o nome da senhora? Selma. Que prazer, dona Selma, tê-la aqui conosco. Deus abençoe. Veio o convite da Ensina, não? Não? Ah, verdade, lembrei, se chegaram junto, perfeitamente, que alegria, que bom tê-lo aqui conosco, muito bom. Você é parente deles, não? Pronto, aí, ó que bênção, sempre é muito bom. Primeira vez na escola dominical, já veio à noite, graças a Deus, que bom que a senhora veio agora, né, mais também um momento para estarmos aprendendo da palavra do Senhor. Como eu já falei agora há pouco, nós vamos dar início, né, à série do livro. Peça aqui para mim. Eu não trouxe meu livro físico, eu trouxe só o digital. Esse livro aqui é o Simplesmente Crente, do Michel Horton, por uma vida cristã comum. E é um negócio aqui que pega no comum. E pensa assim, a gente quer o que para os nossos filhos? Pensa, o que você quer para o teu filho? E aí já é um negócio assim meio confrontante para a gente. Tu quer que teu filho tenha uma vida comum? A gente pensa o que para o nosso filho? Ele vai ser um revolucionário. Ele vai marcar essa geração. Olha aí, ele vai marcar essa geração. Ele vai ser o mais sábio da categoria dele. Vai ser o que chega primeiro na corrida, né? Ele vai fazer uma luta de artes marciais, ele vai ganhar o campeonato mundial. Porque ele é especial. Esse menino é especial. Você pensa para o teu filho assim, ele vai ser um menino comum, vai ter um emprego comum, vai estudar, vai casar. Os filhos dele vão ser uns filhos comuns também. Aparentemente, eu falo assim, nossa, mas que visão mínima. Opa, ai, caiu. Que visão mínima, né? Que se tem do evangelho, ou da vida, né, da pessoa. Tá tudo certo, gente, não quebrou não, tá? Que visão mínima que tem da vida da pessoa. Que visão mínima que tem das coisas à volta. E aí a gente fica pensando assim, mas será que tudo precisa ser extra espetacular? Será que tudo precisa ser gigantesco para ser bom? E aí o Michel Horton trabalha nesse capítulo 1 o tema um novo radical. Um novo radical. Porque qual que é o problema de ter esse radical, esse mega? O problema é que hoje a gente tem um nível, vamos pensar assim, numa escala. A gente tem o que acontece no nível 2 na igreja. Aí, o nível 2 hoje. Amanhã, o que acontece com o nível 2 na igreja? A gente acostuma com o nível 2. E acontece que o nível 2 já não mais satisfaz. Já não mais enche o nosso coração. Já não mais nos surpreende, porque se tornou comum. E aí o que as pessoas fazem? Elas querem o nível 3. Elas querem aumentar de nível. Um nível maior. Um nível melhor. Um nível mais high-tech, vai para o 3. Passa um tempo, ela fala assim, esse 3 já se tornou comum. E ela já quer o 5, ela já quer o 6, ela já quer o 7, ela já quer o 10. E aí quando ela se depara com o 2 novamente, ela fala assim, ai credo, esse 2 já não mais me alegra, já não mais me satisfaz, já não mais enche meu coração. Mas será que nós precisamos sempre desse novo radical? Desse algo que é espetacular na nossa vida?
Porque se nós pararmos para pensar nessa correria frenética que o mundo tem vivido, de querer mais, nós vamos ter cada dia mais as grandes e megas igrejas, onde as pessoas estão preocupadas. E aí eu estava ouvindo um irmão lá de São José, esqueci o nome dele agora, que trabalhou na secretaria da UCP por vários anos, lá de São José, recorda nisso? Ele até trouxe ele para falar aqui, antes de ser pastor aqui, quando eu estava na federação de UCP, trouxe ele para falar aqui na nossa igreja, aqui, antes de ser pastor aqui ainda, um domingo de manhã. E aí ele falou o seguinte: muitos estão preocupados com o grande radical, querem fazer evangelismo na Disney, para evangelizar o Mickey. Querem fazer evangelismo na Disney para evangelizar o Mickey, mas não se preocupa com a oração, não se preocupa com o evangelismo do filho, não se preocupa com a leitura da Bíblia diária e a seu devocional, que seria o comum, seria as pequenas coisas do dia a dia. O que mantém a nossa vida matrimonial não são as coisas megas espetaculares que acontecem na nossa vida matrimonial. É o quê? É o dia a dia, é o arroz e feijão, é as coisas simples. Não é o cruzeiro que você fez com a tua esposa que vai manter teu casamento. Mas é como você trata ela todos os dias. É como você vive do lado dele todos os dias. Tem gente preocupada com as grandes coisas, as evangelizações, a levar comida para os pobres, a evangelizar as pessoas que estão lá na Cracolândia. Não estou falando que isso é errado, tá, gente? Mas se nós nos preocuparmos só com isso e deixarmos as coisas comuns do dia a dia, isso vai acabar levando o nosso coração. E nós vamos começar a querer viver somente de espetáculo, em cima de espetáculo. Espetáculo em cima de espetáculo. E isso vem muito a calhar no meu pensamento, o estudo principalmente de hoje. Eu não sei se você percebeu, no grande ABC, hoje nós estamos tendo uma demanda de megas igrejas, ou de igrejas muito grandes, no ABC paulista. Igrejas com espaço para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas no ABC. Comunidades, igrejas da moda, igrejas que tinha prancha de surf, mas a prancha afundou, mas tinha grandes templos na Avenida dos Estados ali, a gente sabe. 4.000 pessoas lá dentro. 4.000 pessoas em um só lugar. Para quê? Para grandes espetáculos. O comum tem se tornado desinteressante. Mas será que nós também não podemos cair nessa armadilha? Será que nós também não podemos cair nessa corrida de querer fazer grandes coisas, mas de deixar aquilo que é primordial? O que te mantém de pé não é a picanha que você come no final de semana. O que te mantém de pé é o arroz e feijão da segunda, da terça, da quarta. É o zoião que você come no café da manhã. É isso que te mantém de pé. É bom uma picanha no final de semana, uma coca gelada, né, Valdemir? É muito bom. Mais ou menos. É muito bom ter as coisas espetaculares. Mas o que nos mantém firmes no nosso dia a dia não é essas coisas espetaculares. É a nossa vida comum. Quando eu era jovem, mais jovem ainda, né? Sou jovem, mais jovem de adolescente, de mocidade, a gente ia muito em acampamento. E o que acontecia? A gente ficava esperando um outro acampamento para quê, Júlio? Para dar aquela carregada nas energias, né? Eu vou lá no acampamento para dar aquela carregada nas energias. E aí acontecia que não dava para ir em nenhum acampamento, parece que estava faltando uma carga rápida na bateria para poder continuar a jornada. Mas o que mantém a vida da gente firme no Senhor Jesus Cristo não é o acampamento do final de semana, é a minha devocional todos os dias. E a gente se preocupa mais com as coisas externas, grandes, do que as coisas internas.
Eu quero convidar você a abrir o texto de Romanos, capítulo 10, versículo 8 a 7. Romanos 10, de 8 a 7. Melhor, de 8 a 17, perdão. Não tem nem como, de 8 a 7 não dá, né? Não dá para voltar, né? De 8 a 17. Eu vou pedir que o Marcos leia para nós, Marcos. Dá para ler? Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. E olha que interessante, ele fala da pregação do Evangelho, e o Evangelho, o que ele é? Ele é simples, ele não é esse grande radical que muitos acham, ou que muitos esperam. Tem igrejas que até o teto sai, abre, é o grande radical. Precisa de algo espetacular, precisa descer um cabo, um pastor para pregar, via um cabo descendo ao púlpito e chegando em um lugar para pregar. Oh, como assim? Né? É anjo agora que está descendo do céu? É anjo que está descendo? Não, não é. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo ele é simples. E percebe que ele usa uma figura simples. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas, coisas novas, coisas maravilhosas. E ele fala, ele não fala nem a boca, ele não fala nem a cabeça, ele fala de uma coisa que é simples, que é os pés. Que é os pés. Então, aqui nesse novo radical e no que nós encontramos aqui, nós encontramos uma exposição daquilo que é simples, daquilo que vem até nós para nos brindar de sermos bombardeados com uma necessidade épica, inovadora e revolucionária. Uma novidade que tem que estar sempre uma em cima da outra, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa vida conjugal, quanto na nossa vida espiritual. Isso é em tudo. É em tudo. Nós temos que pensar que esse corriqueiro não é mal. Ah, mas eu vou para o trabalho, aí saio de casa, vou para minha casa, janto, converso com a minha família, sento com os meus filhos à mesa para jantar, e depois de conversar bastante com eles ali, vou ler um livro, e depois a gente ora e vai dormir. Quase que todos os dias é assim, pastor. Quase que todos os dias que é assim. Mas minha vida é uma rotina muito estável. E aí é ruim? É ruim isso? Isso é péssimo, porque para muitos sempre tem que ter um grande passeio, sempre tem que ter algo revolucionário. Não, não é ruim. Não é ruim ter uma vida do dia a dia, corriqueira. Uma vida que você consiga colocar Deus na centralidade do teu coração e da tua vida, servindo ao Senhor no teu dia a dia.
A busca pelo novo extraordinário está sendo algo tremendo. E se nós formos parar para pensar, Marcos, o senhor tem quantos anos? 82, pronto. Quando o senhor era menino, tinha telefone na casa de todo mundo? Não tinha, nem telefone de linha. Nem telefone de linha. Pouquíssimos, só quem tinha muito dinheiro tinha telefone. E rapaz, na década de 50, ali, quem tinha, nem tinha, né, ainda, né? Lembra, Marcos, quando fizeram o rádio? Quando fizeram o rádio, poucas pessoas tinham rádio, e quem tinha um rádio ligava no jogo e os vizinhos vinham assistir o jogo, né? Assistir porque não assistia nada, e eu coloquei aspas porque não assistia nada. Eles ouviam o jogo, mas na cabeça deles eles desenhavam o jogo. E aí uma vez eu perguntei para o pastor Luciano, por que tem tanto flamenguista, vascaíno, lá no Amazonas? Vasco e Flamengo no Amazonas, por que tem tanto? E aí ele falou assim, é simples, seu bobo. A Transmundial transmitia os jogos de Vasco e Flamengo e Botafogo. E só passava esses jogos lá. E aí, pronto, o time do Rio, um monte de torcedor lá no Amazonas. Lá no Amazonas, porque eles iam na casa dos vizinhos assistir os jogos transmitidos pelo rádio. Aí começou a invenção do rádio, a TV, a gente quer, aí depois o telefone, o carro, a moto, o celular, a linha para todo mundo, e a gente começou a ter uma série de coisas novas. E cada dia coisas novas, uma em cima da outra. E a gente habituou-se em ter coisas novas todos os dias. E aí, o que criou em nós? Uma necessidade de ter coisas novas sempre. O teu carro é um bom carro, é um bom veículo, não consome muito, não estraga muito, mas passou de 5 anos, o que você já começa a pensar? Esse carro está velho, eu vou ter que trocar, porque a gente quer coisas novas. Nós começamos a criar um hábito de coisas novas a partir de uma necessidade criada. Porque hoje a gente já não vive mais sem um celular. A gente quer um novo sempre. A gente quer um melhor sempre. E aí a gente começa a trazer essa questão para a nossa vida espiritual, para a nossa vida familiar, para a nossa vida profissional. Não estou falando que você não pode desejar crescer cada dia mais. Mas se o teu anseio for de ambição, de querer cada dia mais, você está vivendo em pecado. Abandonando as coisas simples do dia a dia. Essa busca do extraordinário, nós devemos deixar de lado. Esse novo transformador, nós também devemos pensar, a vida normal tornou-se algo desprezado. Queremos deixar uma marca, ser diferente e único no nosso tempo. Mas Jesus Cristo já veio como único, como grande diferente, e Ele que já fez toda a transformação, todo o sacrifício por isso. O que nós só precisamos fazer? Pregue o Evangelho. Há tempo e tempo e fora de tempo. Anuncie a verdade. Queira esse corriqueiro, esse comum, que não é mal, não é maldoso, não é maldoso. Nas igrejas há uma pressão para que tudo seja grande e radical, desde eventos até transformações pessoais. Isso gera uma expectativa irreal, expectativas irreais, e um cansaço espiritual. Sempre tem que estar tendo mais. E aí fala assim, se você tiver fé, o tamanho do grão de mostarda, você vai conseguir tudo isso aí que você quer. Aí a pessoa não consegue, porque tem a campanha, porque tem o grande milagre, porque tem a grande conquista, e aí não vem. Não vem. Fiz tudo certinho, tudo para seguir a cartilha corretamente, as instruções corretamente.
Aí sempre a culpa é de quem? É da pessoa que não teve fé suficiente, sempre a culpa é da pessoa que não buscou o suficiente, e aí na próxima campanha ela vai fazer melhor, ela vai contribuir mais, ela vai ter mais, ela vai se dedicar mais tempo, mais força. Mas qual que é o problema? O problema é o que está sendo vendido como algo espetacular, como solução para a vida. Que tal se contentar com o que Deus nos dá? Que tal começar a viver esse comum como algo bom? Que tal começar a viver o melhor da vida, a tua família, o melhor da vida, o teu emprego, o melhor da vida, a tua casa, teus filhos, tua esposa, teu marido. E percebe que é isso que a Bíblia vai nos falar, se contente com a mulher da tua mocidade. Não vai querer se aventurar. Chega uma meia-idade, compra uma Harley Davidson, né? Compra uma jaqueta de couro e vai andar na rota 66 aí afora, no mundo afora, abandonando tudo para trás. Que história é essa? É o comum que é o bom. É esse do dia a dia que te trouxe até aqui, e não esse alto espetacular. No livro ele vai citar um exemplo de Michel Husmer, que vive uma vida simples e satisfeita, com uma crítica ao desejo incessante de mudanças radicais. Ele não quer mudanças radicais. Ele tem um emprego comum, ele tem uma família comum, ele vive numa igreja comum, e aí a crítica é esses fracassados. Por quê? Porque não tem uma vida extra espetacular. Há uma corrida para esse extra espetacular, mas esse comum manteve ele nos seus relacionamentos interpessoais estabelecidos. A vida comum manteve ele num relacionamento saudável com a sua esposa. A vida comum dele manteve ele num relacionamento saudável com os seus filhos. E que grande bênção é isso, meus irmãos? Não é algo ruim. Você vai conquistar o estado, você vai conquistar a cidade, você vai conquistar o Brasil. A que preço? A que valor? É o valor do teu filho que você vai ver e ele vai crescer e você não vai ver? A que preço? A preço da tua esposa que não vai te conhecer mais porque você não para mais em casa, ou ela não para mais em casa, só vive viajando? A que preço? Eu não estou falando que se você só tem essa fonte de renda e você não consegue mudar isso vai... toma cuidado, porque isso pode prejudicar a tua vida. Pode prejudicar o teu coração. Pode prejudicar você. Tempos atrás, eu estava conversando com um irmão, ele falou o seguinte: pastor, eu me dava melhor com a minha esposa quando eu só vivia viajando, caminhoneiro, passando meses viajando afora, eu me dava melhor com a minha esposa do que agora que eu vivo em casa. Por quê? Porque abandonou a sua família. E aí quando eu chegava, ficava 2 dias em casa, era só o tempo de arrumar as coisas, e já saía viajar de novo, ficava 2 meses fora. Mas claro, você não tinha tempo para a tua família. Como você vai brigar com uma pessoa que você não está vivendo com ela? Como você vai educar teus filhos se você não está vivendo com eles? E aí, ao passar dos tempos, os filhos cresceram. Um foi para cá, outro foi para lá. O que era homem virou mulher, o que era mulher virou homem. E aí, ficou o quê? A pandemia mostrou muito disso. Muitos casais não conseguiam conviver junto um com o outro na pandemia. Por quê? Porque deixou de viver a vida comum no lar. Quando teve que ficar no lar, o que aconteceu? Não sabia mais viver junto. Não consigo mais olhar para a cara da minha mulher. Não consigo mais. Porque quer ganhar o mundo inteiro, mas tem perdido a sua alma, mas tem perdido a sua casa, a sua família e os seus filhos. Filhos de pais vivos, filhos órfãos de pais vivos. Isso é terrível. Consome o coração. Essa busca incessante de algo extraordinário.
O exagero do cristianismo moderno que nós temos vivido. A igreja moderna, assim como a cultura secular, também tem sido capturada pelo desejo de grandes feitos. Precisa ter grandes eventos. A vida comum, com os seus ritmos diários, é vista como insuficiente. E aí nós vamos ver isso dentro da própria presbiteriana, por exemplo. As sociedades internas, que é o comum na igreja presbiteriana. O que muitos têm feito? Não, agora nós não temos mais sociedades internas, nós temos ministério de homens, ministério de mulheres, ministério de crianças, ministério de adolescentes, ministério de jovens. Mudando tudo. Mas calma aí, pera um pouquinho. A nossa igreja foi constituída assim. Por que esse comum não é bom? O que esse comum não lhe agrada? O que esse comum que aprende já desde a vida pequenininha das crianças, uma vida conciliar, como uma igreja conciliar que somos? Por que nós precisamos de megas coisas? E temos se corrido muito atrás de grandes pregadores, temos corrido muito atrás de grandes bandas que tocam e que arrepiam e que fazem grandes eventos, igrejas grandes, e deixado o comum de lado, abandonado como se não presta. O problema não está nas sociedades internas, que é uma força de integração. O problema está no teu coração, que quer algo novo sempre. E aí o problema é que isso chama uma outra coisa, e chama outra. É como aquilo lá, um abismo chama outro abismo, no fragor das suas catatumbas. Algo que é um anseio do nosso coração, vai vindo, vai enchendo a nossa vida e vai querer tampar um vazio. Mas esse vazio, sabe o que é? Esse vazio é falta de Cristo. Porque Cristo é que enche a casa toda do nosso coração. Cristo é que enche todo o espaço, e qualquer outra coisa que você colocar lá vai ficar chacoalhando. Não vai encher, não vai preencher. E aí eu preciso de coisas maiores do que os eventos, porque isso não me enche mais. Mas Cristo é o que enche o nosso coração por completo. Mas Cristo é muito simples, é um carpinteiro de uma família de carpinteiro, nasceu lá numa estrebaria pequenininha, lá num lugar que foi arrumado para ele, foi arranjado para ele. Esse Cristo me serve. Esse Cristo humilhado não serve para isso, para essa exaltação. O Cristo que foi cuspido, que foi transpassado, que foi coroado com coroa de espinho, não foi nem ouro. Foi um espinho contaminado. Lá do mato, lá que foi tirado. O rei que desfilou no jumentinho. Esse jumentinho nunca montado. Rapaz, você já subiu em cima de um bicho que nunca foi montado? Não é assim, não. Ele pula, que pula, que pula, que pula. Ele precisa ser adestrado primeiro. E aí eles colocam como se fosse algo mega espetacular. Não é, gente. Não é. Esse Jesus é o simples. Mas é Ele que enche a casa toda. Ele que enche todos os espaços. Se você começar a colocar grandes eventos, igreja, pastor, até teologia, no lugar de Cristo na sua vida, você está caindo num engano. Esse mega espetacular, esse exagero moderno vai te cegar e vai corromper teu coração e a tua vida. E quando você vê, as coisas vão estar desmoronando. Olha o alerta que eles nos dá aqui. Fala, Marcos. Só vou levar aqui o microfone para o senhor, para o pessoal que está em casa poder ouvir também. Só a título de colocação, o senhor diz lá assim, rapidamente,
muitos virão e falarão em meu nome, falsos profetas, e trarão mensagens, prodígios, não é verdade? Então, nós vemos com relação à sua colocação aí, não entrando no mérito nem nada, só a título de exemplo, a igreja do bispo Edir Macedo, por exemplo, meu Deus do céu, como tem crescido loucamente os templos, a pregação, o crescimento, como a gente está ouvindo a colocação, e internamente, o que ela tem trazido? Sempre marcando esses eventos maiores. Tragam a rosa, que essa semana será a semana da rosa consagrada. Tragam uma roupa da pessoa e tal. Passa um mês uma foto. Outra semana, a consagração do óleo de Belém, de Jerusalém. Foram lá pegar o pedaço de cinzas, a consagração do fogo eterno. Gente do céu, não tem mais nada do que isso aí, a demonstração. Agora, o que tem trazido e levado o povo a isso? Tudo bem, nós estamos começando e vendo isso, não sabemos, como se diz a palavra do Senhor Deus, não se sabe onde se dará também, onde irá falar. Mas a finalidade de tudo isso aí, onde está Cristo, que é a primeira coisa, nosso entregar realmente a nossa vida ao Senhor e ter o Senhor como nosso pastor, não nessa parte de tomar lá da cá, vamos dar para receber e exigir e cobrar do nosso Deus, não é verdade? E é interessante esse aspecto que nós vamos observar na cultura que nós estamos vendo à nossa volta, que é um aspecto sempre do mais. Primeiro, do alimentar o desejo do mais em nós. Ele alimenta o desejo do mais em nós, e daí o que acontece? Ao alimentar o desejo, tem a necessidade, ele dá a demanda. É leitura de mercado. Eu crio uma necessidade, ou eu olho uma necessidade da cultura. Se está doente, se a sociedade está doente, o que eu faço? Eu vendo uma cura para a saúde. Se a sociedade está em crise, o que eu faço? Então, eu vendo uma cura para a situação financeira. Emprego, dinheiro, pagar tuas dívidas e assim por diante. É uma leitura do que nós chamamos na teologia de igrejas midiáticas. O Orton vai falar de uma vida imperativa. E se você for olhar, nunca se falou tanto em hiperatividade nas crianças, né? Nós temos um grande índice de hiperatividade nas crianças, mas até assim, em muitos dos casos, não são imperativos. Muitos dos casos não são. Eles estão sendo o quê? Mal educados. Estão sendo não limitados. E quer ver só? Se você tem uma criança e você não ensina ela a viver a parte de ociosidade, ficar sem fazer nada, ela vai criar um hábito na mente dela de que ela sempre vai ter que fazer alguma coisa. Tem uma criança sentada aqui no celular, tira o celular dela, fala assim, fica sentadinho aqui, espera aqui um pouquinho. Fica aqui. Ela vai ficar quanto tempo aqui? Sem fazer nada? 2 segundos. É isso aí. Mas sabe por quê? Porque nós não estamos ensinando nossas crianças a ficar ociosas. Lidar com a ociosidade. A mente dela está sendo treinada para ela ficar sempre funcionando, sempre funcionando, sempre funcionando. Isso tem causado o quê? Uma hiperatividade. Mente funcionando freneticamente. Ela não aprende a deixar a mente dela no ócio, parada. Mas isso já é reflexo de quem? Da gente, que aprendeu a não ficar parado. Você consegue, que é só um exercício para você identificar isso em você, você consegue ficar sem pensar em nada por 5 minutos? Eu vou dormir, né? Aí eu durmo muito rápido, né? A minha esposa fala assim, como você consegue? Eu
fala assim, é só você ficar sem pensar em nada. Mas não tem jeito, eu não consigo ficar sem pensar em nada. A minha mente não para, ela fica funcionando quando eu paro. Eu falo, não, mas você não pode ligar o pensamento, você tem que ligar a nada. Desliga os pensamentos. E é um exercício que nós devemos fazer, é de parar de pensar, de ter essa vida frenética. E a nossa sociedade tem vivido uma vida da hiperatividade. E isso nos leva a quê? A parar de orar, por exemplo. A parar de ler a Bíblia, por exemplo. A parar de servir os outros, porque eu sempre tenho que estar fazendo uma atividade para mim, muitas vezes. E optamos a procurar, a fazer grandes coisas, a ter grandes resultados, e grandes resultados não para amanhã, mas para quando? Para já, agora, ontem. Eu quero orar aqui e quero que aconteça o quê? E que quando eu terminar de orar, as coisas já tenham tudo resolvido. Tudo funcionando. Porque nós somos uma sociedade que tem vivido uma hiperatividade. Mas qual que é o problema? O problema é que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a grande promessa, não é para agora. É para quando? Ela é para o céu. Ela é na eternidade. Que é quando? Quando não sei, pode demorar 20, 30, 50, ou pode demorar 1 hora. Mas pode demorar 50 anos. Talvez para as crianças aqui até mais. Pode demorar 80 anos para chegar para elas, ou mais ainda. Mas vai chegar. Mas se ela tem um espírito só de imediato, só do agora, então ela vai ter dificuldade de crer nessas promessas lá da frente. E isso, se nós não tomarmos cuidado na nossa vida diária, no nosso dia a dia, e não plantar isso no coração delas, nós vamos ver uma igreja do imediatismo, uma igreja de grandes coisas, e abandonando as pequenas coisas que têm mais valor. E quais dessas coisas que a gente abandona? A leitura da palavra, o evangelho puro e simples de Cristo Jesus, e a comunhão com os irmãos, e o servir ao próximo. A gente deixa tudo isso de lado para se autosservir, para viver a si mesmo e viver caminhando para si mesmo. Esse extraordinário tem deixado de eu atender, ajudar o meu vizinho, ajudar a cuidar de uma família, porque eu preciso de resultados rápidos, imediatos. Ah, mas eu já ajudei aquela família lá, já ajudei, não veio o resultado, não mudou nada. Então, muitas coisas não acabam assim tão rápido. Algumas delas vão demorar para sair e devem ser alvo da nossa adoração. E nós devemos aqui entender que existe um ídolo do conforto versus um contentamento bíblico. Nós queremos sempre o quê? Uma vida boa. Uma vida cada dia melhor, com menos sacrifícios. Mas o que a Bíblia vai nos ensinar? Um contentamento com aquilo que Deus nos dá. Você está contente com aquilo que Deus te deu? Se não, começa a se contentar. Porque Deus lhe deu com muito carinho, com muito amor. O contentamento bíblico nos vê um conforto, não egoísta, mas somos um mordomo gerindo aquilo que é do nosso Senhor. Gerindo aquilo que é do nosso Senhor. O que você tem na tua mão não é teu, é de Deus que Ele deu para você gerir. Então faça com primazia, mas não faça com egoísmo, olhando você apenas. Mas você, tua família, as pessoas que estão à tua volta. Porque isso vai fazer grande diferença para você e para toda a igreja, e para todo o corpo de Cristo. O contentamento não é uma desculpa para a estagnação, mas sim um reconhecimento de que, seja nas grandes missões ou na vida cotidiana, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito. A tua vida não está aqui por nada. A tua vida está aqui com um propósito. Um propósito do simples, do normal, do cotidiano. Para quê? Para viver a tua vida simples do lar, da igreja, da casa. Então não espere grandes espetáculos. Pode crescer, cresça.
mas cresça com a consciência de que seja grande ou pequeno, você vai servir a Deus em qualquer circunstância. Não queira conquistar o mundo inteiro. Conquiste a tua casa. Conquiste a tua esposa todo dia, teu marido todo dia, o teu filho todo dia, o teu pai todo dia. Conquiste o Evangelho de Cristo Jesus, puro e simples para você e para a sua casa. Cansamos do radical e deixamos o ordinário, que é o de ordem, de lado. Nós não podemos deixar esse ordinário de ordem, do comum das nossas vidas, mas devemos viver esse ordinário sempre. Ordinário não de cafajeste, tá? Não é dessa vertente, mas daquilo que é de ordem, que é do cotidiano para a nossa vida. A oração, a leitura da Bíblia, a devocional. Começa com coisas simples. A vocês pais que aqui estão, começa com a devocional com o teu filho, a oração com o teu filho. Não deixe esse simples de lado, mas faça a oração com eles. Abençoe eles. Abençoe eles todos os dias. Lembra antigamente que a gente pedia bênção para os nossos pais? Bença pai, bença mãe. Abençoe teu filho. Abençoe teu filho. Você pode fazer isso, não é pecado não. Você pode fazer isso. Olhe no olho dele. Olha no olho dele e fala: filho, eu te abençoo em nome de Jesus. Vai lá no fundo do olho dele e fala: filho, eu te abençoo. Você é meu filho amado. Faça isso simples. Tenho certeza que você vai ganhar o coração do teu filho sempre, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ok, gente, tem muita mais coisa aqui, mas a gente não vai conseguir chegar muito longe mais do que isso. Vamos orar? Pai de amor, obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque a tua graça, o teu favor nos fortalece. Renova, Pai, a fé, o amor e a esperança nos nossos corações. Possamos, ó Pai, viver cada dia mais o amor de Deus em nossas vidas. E também, ó Pai, vivemos essa vida de serviço, ó Pai, de dedicação, ó Deus, ao teu reino e à tua glória. Muito obrigado. Que o Senhor venha usar cada um de nós como um instrumento nas suas mãos. Ó Pai querido, que a tua glória seja vista através das nossas vidas, de forma simples, corriqueira e diária. Livra-nos, ó Pai, da tentação de querer, ó Pai, ganhar o mundo inteiro, mas perder a nossa alma, perder nossa família, perder a chance de servir na tua casa e na tua igreja. Em nome de Cristo Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, Pai.